A grande expectativa da semana, senhor presidente, vai à conta da reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que irá se reunir entre terça e quarta-feira para decidir e anunciar a nova taxa básica anual de juros, que estará vigorando pelo menos para os próximos 45 dias. Se vamos manter essa taxa ou se vamos considerar e dialogar com os fatos objetivos da vida real e iniciarmos um processo responsável e sustentável de uma nova trajetória para a taxa de juros, evidentemente declinante. Hoje, essa taxa básica de juros está na faixa de 14,25%, uma das mais elevadas do planeta. Em termos reais, ou seja, quando se desconta a inflação oficial, essa taxa está em torno de 8,5%. Uma taxa de juros absolutamente imoral, mais consequência, por evidente, de todo o desequilíbrio fiscal que o nosso país foi mergulhado em razão das irresponsabilidades, das inconsequências, do populismo que foi praticado pelo governo afastado. O efeito disso na prática é um aperto monetário expressivo, sem precedentes na nossa história econômica recente, que afasta, inibe investimentos e infla dívidas de governos, mas não apenas governos, também empreendedores e também as famílias brasileiras com elevadas consequências sociais para as famílias, para as empresas e para os governos. A boa notícia é que agora nos parece que o Copom do Banco Central tem a chance de iniciar uma trajetória de queda da chamada taxa Selic com segurança e respaldada numa conjuntura amplamente favorável. A hora é agora. Ousar e ousar com responsabilidade. Nem tão depressa, por evidente que pareça aventura, mas também não devagar que possa parecer covardia, porque a covardia, a não interpretação dos elementos objetivos da economia brasileira, seguramente não estará contribuindo nessa travessia que o nosso país começa a fazer, olhando para o futuro, apontando numa direção correta e resgatando o elemento da confiança, que é fundamental para o resgate do equilíbrio econômico em nosso país. Trata-se de um quadro consolidado que indica a possibilidade de, finalmente, a taxa de juros começar a ser reduzida. Não de forma artificial, muito menos populista, como foi no passado recente, mas de forma responsável e dialogando com os dados e os fatos objetivos. O mercado, de uma forma geral, os seus analistas já fazem uma aposta de queda cortada entre 0,25 e até meio ponto. Sinceramente, acho que aqui no caso o mais importante não me parece o quanto, mas me parece o sinal que o Banco Central, que o Copom estará dando para o mercado de confiança, de que a estratégia liderada pelo presidente Temer, liderada por sua equipe econômica, apontando na direção do resgate da inflação ao centro da meta, será, portanto, uma realidade agora possível e viável a partir de tantos esforços que estamos fazendo para alterar essa perversa e nefasta realidade. As razões para isso são uma melhora geral da confiança na economia, decorrente do processo do impeachment, projeções positivas para o ambiente econômico e, sobretudo, consistentes indicadores declinantes da inflação. O Banco Central, como guardião da estabilidade da moeda, pode, então, fazer a mudança sem risco de fomentar a inflação.
Para impulsionar de maneira ainda mais decisiva essa onda contrária ao atual patamar estratosférico dos juros, a Câmara dos Deputados já aprovou em primeiro turno, na semana passada, a proposta de emenda constitucional 241, uma importante, decisiva e inadiável medida que seguramente logo, logo o Senado estará se debruçando sobre ela. A conhecida PEC do equilíbrio do gasto público, que é uma medida absolutamente essencial, e a proposta feita pelo governo estabelece na prática um novo marco histórico para deter a escalada do monstruoso desequilíbrio fiscal, que é um importante fator de pressão inflacionária, além de subtrair, por definitivo, aquela máxima de que orçamento público cabe tudo, de que, na prática, o Congresso brasileiro e a política brasileira transige com a vida real, como se o orçamento pudesse tudo, e vai nos obrigar, objetivamente, a fazer escolhas, a priorizar aquilo que é mais importante, considerando a escassez e considerando a forma racional com que o orçamento público terá que ser enfrentado, não apenas em nível nacional, mas também no ambiente subnacional. Eu acho que a PEC 241, que nós estaremos debatendo ela mais adiante, ela vai nos levar obrigatoriamente a um debate muito focado em torno da qualidade do gasto público. Não é? Até porque aquilo que, durante alguns anos, o governo afastado quis fazer valer, ou seja, que dinheiro nasce em árvore, todos nós sabemos o custo e a consequência dessas perversidades que foram cometidas pelo governo afastado. Enfim, nós estamos diante de uma excepcional oportunidade para que recurso público possa ser tratado com a seriedade que precisa. Mas não há, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não há mais dúvidas que os aumentos de preços desaceleraram de forma significativa nos últimos meses e indicam uma trajetória reversa. O IPCA, o Índice Oficial de Inflação, registrou em setembro alta de apenas 0,08%. Isso foi a menor taxa, o menor resultado para o mês desde 1998. E seguramente é um reflexo sintomático dessa aguda e complexa recessão que o nosso país esteve mergulhado em função do desequilíbrio fiscal. A última vez que o IPCA teve em nível tão baixo foi em julho de 2014, quando estava em 0,01. No acumulado do ano, a inflação atinge 5,51. Já nos 12 meses, encerrados em setembro, o indicador ficou, portanto, em 8,48. O anúncio da diretoria da Petrobras, da redução nos preços dos combustíveis, o primeiro corte desde 2009, foi seguramente um argumento muito importante e robusto para a pavimentação desse ambiente de deflação, além de considerar que, sob a liderança do presidente da Petrobras, o doutor Pedro Parente, nós estamos agora seguros que a Petrobras não será utilizada mais. Eu peço um pouco de condescendência a Vossa Excelência, presidente, para que eu possa concluir aqui o meu raciocínio e tenho certeza que contarei com a permanente boa vontade de Vossa Excelência. Muito obrigado. Quero também registrar aqui que interrompeu-se por definitivo a forma populista e a forma artificial de se governar e se administrar os interesses da Petrobras. Durante meses, durante anos, durante o governo afastado, a Petrobras foi um anexo, foi um puxadinho dos interesses políticos da mais baixa qualidade do governo afastado. Tanto que a Petrobras foi utilizada artificialmente, comercializando o combustível muito abaixo do preço, e o mercado e analistas especializados indicam que isso produziu de prejuízo para a Petrobras mais de 50 bilhões de reais. Portanto, a Petrobras
passa a ser tratada de maneira técnica, competente, planejada, e essa previsibilidade toda na gestão da Petrobras vai fazer com que a sua recuperação possa se dar com mais intensidade, com mais velocidade. Portanto, eu quero afirmar aqui toda a minha compreensão, e não apenas compreensão, toda a minha satisfação em ver a nova diretoria, tendo como líder o doutor Pedro Parente, adotando medidas na direção de protegermos e fortalecermos essa empresa após essa catástrofe, após toda a tragédia que nós vivemos em razão do governo afastado, ter utilizado-se, inclusive, da empresa para a produção e a apropriação das políticas absolutamente indecentes. Ainda estamos atravessando, por certo, uma recessão e vamos continuar atravessando uma recessão profunda. Não podemos divergir e não podemos, muito menos, transigir com a realidade, o que, por si só, representa um contexto ainda muito adverso à demanda e, portanto, aos aumentos nas tabelas de produtos e serviços. A inflação retira, por óbvio, o poder de compra das pessoas, forçando o recuo nos preços do varejo, muito dependentes do consumo doméstico. Não há nada tão perverso para a renda, para o poder de compra das pessoas, dos mais pobres, sobretudo, do que a inflação, que corrói o poder de compra das pessoas, sacrificando suas metas, suas expectativas. É verdade que a inflação está hoje acima do teto da meta anual, de 6,5%. Mas é evidente que os números da carestia para este ano já estão contaminados pelo quadro anterior. A diferença está nas perspectivas bem melhores para 2017 e para os próximos anos, dando margem a uma necessária alteração de rumos na política de juros. Muitos aspectos da economia hoje contribuem para agora tirar esta pressão. O principal a ser considerado agora é, contudo, o fato de o país apresentar, senhor presidente, um elevado número de desempregados. A face mais perversa dessa complexa e aguda crise que vive o nosso país. Não apenas 12, caminhando para 13 milhões de desempregados, mas, segundo os novos estudos do IBGE, com mais 4 milhões de brasileiros subempregados, o que chama atenção, evidentemente, por essa catástrofe. São 16 milhões de brasileiros, por assim dizer, que estão ou desempregados ou subempregados, vivendo o drama da desorganização, me perdoem a expressão, da orgia da política econômica que foi liderado pelo governo afastado. Por outro lado, a persistente queda nas receitas fiscais da União, estados e municípios, não deixa mais dúvidas de que a estagnação econômica é agora o principal fator de desequilíbrio orçamentário. A retomada do crescimento, amparada pelo horizonte menos turbulento e outras medidas como o corte de juros, fará bem com certeza às contas públicas e, por tabela, a estabilização da economia e o orçamento das famílias brasileiras. O equacionamento da questão fiscal ficará mais claro, por evidente, com a aprovação pelo Congresso Nacional de reformas estruturais adicionais à PEC do equilíbrio dos gastos públicos, que é inadiável, mas todos sabemos, ela não vai resolver o conjunto dos nossos problemas. Vão ser necessários que outros enfrentamentos tenham que ser feitos e o Congresso brasileiro, o Senado, por certo, estará de pé para, entendendo essa realidade, ir adiante. Mesmo um pequeno corte na Selic dará grande ânimo aos mercados, ajudando a confirmar a expectativa de que podemos, sim, ter um produto interno bruto em 2017 superior a 1%. Nada mais para um país, nada melhor para um país, não é, que acumula nos últimos 2 anos uma retração econômica da ordem de 7%, que acarreta problema e consequências, por óbvio, para a economia brasileira. Repito, o momento de cortar os juros chegou. E essa oportunidade se contrasta com os cortes promovidos artificialmente lá atrás pelo governo afastado. O governo que, em 2011, rebaixou na marra, na demagogia, no populismo, a taxa Selic de 12,5% para 7,25% entre
2011 e outubro de 2012. Não, nós não estamos aqui consagrando a irresponsabilidade. Nós estamos consagrando ou estamos trabalhando em torno dos dados objetivos que estão caminhando na direção de que chegou o momento de nós darmos uma outra trajetória à taxa básica de juros. O resultado dessa aventura foi, com força, a volta da inflação corroendo o poder de compra das famílias brasileiras. A realidade agora é bem diferente. Temos nas mãos todas as condições para começar a aliviar o custo da moeda, para dar um sinal favorável ao retorno do investimento produtivo e do emprego e para fomentar receitas fiscais. A conta dos juros é isoladamente a mais elevada das despesas públicas, acima de 400 bilhões de reais por ano. É isso, esse é o tamanho da conta dos juros que o Brasil paga, ou seja, 40 bilhões de reais por mês, porque essas contas podem chegar a 500 bilhões de reais. O fato é que o governo federal continua gastando muito além do que arrecada, e boa parte disso em virtude da recessão e dos juros. E o Estado precisa se recompor, porque, na prática, a tragédia que foi o governo afastado produziu, nos últimos anos, um aumento muito grande do setor público em torno do PIB. Em 2000, o setor público representava algo muito próximo a 10% do produto interno bruto. Hoje está representando 20% do produto interno bruto, ou seja, o governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é o trabalhador, é o empreendedor. A parte do governo é gerenciar bem, é administrar bem esses recursos, para que esses recursos possam atender ao interesse do conjunto da sociedade. E os governos, de uma forma geral, eles estão avançando sobre as riquezas do povo brasileiro somente para uma razão, ou somente para um objetivo, que é a sua manutenção, comprometendo qualquer capacidade de investimento para superar os tantos e complexos desafios da economia e da nossa sociedade. Portanto, senhor presidente, creio que o Banco Central está diante de uma excepcional oportunidade. A oportunidade é que nós possamos inverter essa trajetória da taxa básica de juros, e eu quero manifestar aqui toda a minha confiança de que o Copom, tecnicamente, porque essa não é uma questão apenas política, é sempre uma questão também política, e aqui não confundir política com politicagem, eu estou falando, evidentemente, de política com P maiúsculo, aquela que interessa ao conjunto da sociedade e a boa orientação econômica. Não há razão para o Copom, entre terça e quarta-feira, não rever essa trajetória explosiva, mantendo os juros como está, porque esses juros ele não está compatível mais com a nossa realidade, graças, por óbvio, ao esforço e ao sacrifício que foi feito ao longo desses meses e anos pela sociedade brasileira. Essa é a minha expectativa, essa é a minha confiança, e eu quero voltar à tribuna do Senado para comemorar, e não apenas comemorar, para reconhecer que o Copom agora está dialogando, de fato, com a realidade que se impõe. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.